para a gente poder iniciar. E aí, menos pessoas, energia do outono, energia de recolhimento. O que que a gente vai fazer? A gente vai se recolher, tá? Então, eu quero que vocês parem um instantezinho. A gente vai fazer nada avançado aqui, a gente só vai parar. Eu quero Tá. convidar vocês a buscarem uma postura gentil, a se sentirem acolhidos pela cadeira, pelo assento, a fechar os olhos por um instante. Um presente que a gente se dá agora, uma pausa, alguns segundinhos de descanso. Ai, delícia. E nós vamos descansar daquilo que nesse momento estiver nos esgotando, seja uma preocupação, um pensamento, uma sensação, uma emoção. Quero convidar vocês a apenas soltarem e descansarem. Depois vocês podem pegar esse problema, essa preocupação, essa sensação de volta se quiserem. Mas agora a gente se permite soltar ela e entregar o nosso corpo, entregar os nossos braços, entregar as nossas pernas, nosso tronco, e apenas respirar. Sintam a respiração, sintam o ar, se ofereçam aí mais 5% de relaxamento, mais 5% de entrega, mais 5% de paz. Para a gente concluir, traz uma respiração mais consciente, longa. Então, a gente vai inspirar pelo nariz, sentir o ar preenchendo o peito, soltando lentamente esse ar e relaxando um pouquinho mais. Agora sim, a gente pode abrir os olhos. Agora sim, a gente chegou. Oi, Cris, bem-vinda. E, Chegou na hora. ó, meu computador levou 10 minutos para ligar aqui. Isso aí também acontece comigo aqui, viu? Gente, eu vou partilhar já, porque assim, tudo que eu trouxe hoje é bem simbólico para nós, Hum. para a gente começar a sentir. Por quê? Porque hoje é o outono. E quando a gente fala de outono, o que que isso remete para vocês, assim, de uma forma bem breve? O que que é outono para vocês? Além de uma Desa- estação, de uma condição da natureza. Oi, Elô. Desapego. Desapego, Tristeza. tristeza. Sempre o outono me causou essa sensação de E se a gente pensar que o desapego é doloroso, né? Justifica a tristeza, né, né, Tereza? Elas têm que abrir mão, têm que soltar, têm que aceitar. Isso é doloroso para nós também, né? O que mais? O que que vocês associam ao Eu acho outono? que mais do que o inverno em si, mas para mim o outono é um tempo de recolhimento, assim, sabe? Eu não sei se tem a ver também com o período de quaresma, católico, alguma coisa assim, mas eu acho que é onde as mudanças, eu acho que é bem a questão das mudanças, assim. O ar é mais fresco, a luz é mais amarela, é mais polarizada, é um momento de, para mim, meio que de observar e de recolhimento, assim. Para mim, remete a isso. Lindo, Cris. Eu, Meio eu vejo, desafiador, né? Pode falar, Elô. Vou só fechar minha câmera que eu tô vendo vocês, fechar minha cortina, tá ventando. tô também com meu notebook aqui que eu quero assistir por lá.
Eu vejo assim, eu acho que é isso tudo, é desapego, recolhimento. Eu vejo muito assim, as folhas caem todas, então a gente olha para a estrutura, o que é que existe ali, não é? Lá é como se olhasse para o fundo da nossa alma, né? Nossa estrutura, como é que eu estou despida de todas as coisas que ficam às vezes encobrindo, sabe? Eu trago esse olhar assim, para o outono. Oi, Mazé. A gente está falando aqui do outono, tá? O que que o outono remete para a gente? Irene, Para mim, é expectativa de mudança. É um tempo de recolhimento mesmo, mas é uma expectativa de mudança. É esperança de que as coisas possam renascer. que lindo, tem que anotar isso. Eu pego a gravação, vou anotando. Mazé, o que que o outono remete para você? Remete à alegria, flores. Eu já me perdi em Braga, em Portugal, pegando as folhas do outono. Eu Ah, amo. folhas, perdão. E aí enfeitei toda a parede da minha nora com folhas diferentes. Que lindo. Quem agora mesmo, por último? Como é que é seu nome? A O Maria meu, José? Isso, Maria José. Eu chamo ela de Mazé. Mas, mas eu tô numa fase de recolher folhas também, você acredita? E eu fico pensando assim, ó, eu tô numa fase assim de ciclos. Então eu quero folhas verdes, amarelas, laranjas, folhas secas e assim, sabe? Sabe eu, assim, recolher, eu tô nessa. eu tenho mania por folhas e só pinto folhas. Minha casa é toda pintada de folhas. Ah, mesmo. Eu Depois queria ver. eu vou mandar Eu, para você eu, as fotos das pinturas. tá E estou bom. preparando a porta de entrada agora com folhas de diversas cores. Depois eu vou mandar para vocês um presente que a Madalena me mandou, que a pessoa ela pinta na folha e ela mandou a folha. Depois eu vou mandar um print para vocês verem. Gente, você Fica viu que assim, ó. bonito? Eu fico assistindo aula e desenhando, tá vendo? Lindo, Ó, Mazé. Que lindo. Uma É, folha. é gostoso ir ouvindo vocês, porque vocês percebem que a gente vai montando uma coxa, né? Para uns, o outono pode ser sinônimo de alegria, para outros não, renovação, para alguns pode até ser morte, né? Porque está muito atrelado ao deixar ir, aquilo que não soma mais, que não contribui com a nossa jornada humana. Então, o outono para mim é tudo isso. E para mim, particularmente, tem uma palavra em especial que é o desapego. Então, eu sou muito de tirar o excesso, né? Então, eu gosto muito, por exemplo, em algumas estações, fazer uma dinâmica que a gente aprendeu, que é limpar o guarda-roupa. Limpar o guarda-roupa com que intuito, né? Eu tirar o excesso para que eu possa abrir espaço. E olha tanto que isso é poderoso, porque o que eu tiro, o que eu desapego, o que eu corajosamente me permito abrir mão, na verdade é também uma permissão para que eu possa me abrir para o novo, o recomeçar que a Irene trouxe. Né? Então, como é que eu vou botar uma, aí simbolicamente, né? Como é que eu vou botar uma roupa nova no meu guarda-roupa se não tem espaço? Como é que eu vou me vestir de uma versão nova minha se eu ainda não me despi da minha velha versão? Como é que eu vou construir uma relação mais amorosa comigo se eu ainda não abrir mão daquela relação conturbada, crítica, né, e muitas vezes fria que eu trago com as minhas próprias dificuldades? Olha como é que a gente vai dialogando com esse aspecto da consciência. E aí, especificamente hoje, eu quis trazer para vocês o elemento do ritmo. Tem várias formas da gente dialogar dentro do mindfulness, da inteligência emocional, do autoconhecimento, da autoespiritualidade sobre o outono, mas aqui eu quis trazer um específico. Eu quis conversar com vocês sobre ritmo e transformação mental. E aí eu vou traçando aqui uma linha de raciocínio com vocês, para vocês entenderem, por exemplo, como que, quando eu penso no meu ritmo, os meus pensamentos podem ser o meu maior inimigo. Quando eu penso no que é realmente importante para mim, como eu posso estar envolvido com padrões mentais que me fazem acreditar que eu tenho que seguir o ritmo de fora, que eu tenho que atender demandas externas, que eu não devo, né, dar limite e respeitar as minhas condições e o meu momento.
Então, quantos pensamentos, narrativas não passam na nossa mente de que a gente deveria ser diferente? E isso é tão particular porque quando a gente vai pensar no outono, opa, foi demais. Quando a gente pensa no outono, anos atrás aqui em Uberlândia, eu conduzia círculos de mulheres, né, rodas de conversas terapêuticas para a gente falar principalmente dessa energia feminina. E a gente gostava muito de trabalhar com esses elementos da natureza, com as estações, com os ciclos. E aí eu lembro direitinho, a gente fez uma dinâmica super bonita, trouxe vários exercícios ali para a gente trabalhar o outono, o desapego, deixar ir, o autorrecolhimento, tudo muito lindo. Aí no final, uma colega que falou muito pouco, ela falou assim: tá, tudo bem, o encontro foi muito legal, mas eu não sinto que eu tô no outono. Não, perdão, não era outono, era primavera. Então a gente trouxe todos os elementos da primavera, do florescimento, do trazer o potencial criativo para a nossa vida, e ela virou para mim e falou isso. Ela falou: "Mas eu não tô na primavera. Eu não tô vivenciando tudo isso que vocês estão falando. Eu tô muito mais pro inverno, né? Um momento muito mais de tristeza, recolhimento, sentimento de morte, de deixar ir, todo aquele aspecto do inverno que, se a gente for pensar em um país temperado, né? A figura de linguagem que a gente tem é a ideia de que tudo está em processo de decomposição por baixo da neve. A semente, ela está retida no solo, ela está viva, ela tem o potencial da vida, mas ela está adormecida. E essa sensação de que tudo está morto, é muito essa sensação do inverno, né? A gente faz muita correlação com o deserto da alma, aquele momento que você sente que você realmente está desorientado, perdido, sem clareza, sem rumo, sem direção. Então, ela colocou isso e aí eu tive que desconstruir e entender algumas coisas. Que o outono não é sobre o outono, né? Na verdade, é sobre conhecer, reconhecer as nossas estações internas. Porque eu posso trazer um tema profundo para vocês sobre o outono, sobre o desapego, sobre como abrir mão de certas coisas pode nos trazer outras muito mais benéficas, e você falar assim: não, mas eu não estou vivendo essa energia. Então, a primeira etapa que a gente tem aqui é o autoconhecimento e a autoconsciência de que momento eu estou vivendo. Então, fazendo aqui uma pausa rapidinha, quero convidar vocês a fecharem o olho mais uma vez, um instante. Um intervalo, um momento de autoobservação. Vai enraizando, sentindo o seu corpo na cadeira, sente os pontos de contato, sente as suas costas, o contato da roupa com as costas, sente o seu quadril, suas pernas. Entrega aí o seu corpo mais 5% mais solto, mais relaxado. E agora eu quero que vocês apenas observem como vocês estão se sentindo. Pode ser fisicamente, emocionalmente, pode ser a nível de energia. E perguntem-se a si mesmo agora, essa forma, essa sensação, essa forma de se sentir, ela se parece mais com o outono, com o inverno, com a primavera ou com o verão? E aí, para ajudar um pouquinho vocês, a gente pode entender que primavera é momento de florescer aspectos potenciais, criatividade, ideias na nossa vida. É um movimento de expansão. Verão é um pico de energia, é um movimento de muita produtividade, socialização. Outono é esse movimento de recolhimento, como se o frio estivesse chegando, a natureza parecesse semi-morta. E o inverno é aquele frio desolador, aquela ausência de vida. Qual estação você está vivendo agora? Feito isso, vai abrindo os olhos,
qual estação vocês estão vivendo agora? Acho que me identifiquei mais com a primavera, porque eu tenho vontade de realizar mais coisas, mas que também não saem do planejamento, sabe? Mas, assim, vontade de realizar algo maior, trabalho com paz, assim, usando muito esses recursos que eu gosto da natureza, né? Nossa, a gente vai falando, vem tanto de imagem já na cabeça, né? Eu acho que o meu é a primavera nesse sentido, sabe? De querer brotar, de querer florescer, eu acho que é a primavera, então, né? Se sentindo mais inspirada, mais motivada, com mais energia. Sim, Uhum. com mais desejo. Legal. Quem mais, Olha, gente? Achou sua. Mas é. o meu tá fechado, não. Não, não, tô te ouvindo e vendo, pode falar. Olha, eu desde outubro eu não me sinto tão bem quanto hoje. Hoje eu amanheci incrivelmente diferente, sem nenhuma dor, sem nenhuma tristeza, a depressão e as dores. Ó, É impressionante. Eu hoje, assim, o dia inteiro, e eu saí, fiz coisas, entendeu? Maravilhoso. É impressionante. Eu não estou nem acreditando. ó, Eu não quero chorar nem de alegria, porque eu já chorei muito de tristeza esses meses. E Então, qual não, que é a não quero. estação? É o verão ou é a primavera? É engraçado. Eu penso na primavera, mas eu amo o outono por causa das folhas. Aham, Então, eu estou me sentindo tão bem que eu acho que eu estou no outono, no meu outono. aham. Que lindo, Mazer. É. Quem mais, gente? Descobriu sua estação interna aí. Acho que para mim é outono também, viu? Mas não nesse sentido meio carregado, assim. É um sentido de. Não, eu amei isso, mas eu tô aqui assim, ó, dando palmas para você, que maravilha. Mas o outono, para mim, ele não tem, não é carregado. Na verdade, ele tem essa coisa do desapego, do desprendimento, mas ao mesmo tempo tem de guardar as forças assim para poder direcionar e usar daqui a pouco, assim, sabe? A questão do recolhimento é justamente esse repensar, reorganizar a vida, essas coisas, e realmente tira o que não tem o desapego do excesso aí, do que não serve mais para mim, mas que pode servir para outras pessoas, outras situações, outras coisas assim. Acho que é outono. Isso é tão interessante, né, Cris, que eu fico pensando aqui. Para mim também, o outono ele é leve, porque vem essa sensação de que leve eu tirar um pouco do peso, que leve eu deixar as coisas fluírem naturalmente. E para outras pessoas, esse soltar e seguir pode ser pesado, né? O desapego, a entrega, o permitir que o fluxo da natureza simplesmente aconteça tal qual é, pode ser pesado, né? Então, para mim também o outono ele é leve. Eu gosto muito do outono. É, Partilho Eu do fiquei sentimento da pensando se Cris. eu fiquei pensando se não seria primavera, florescer. Não estou florescendo, eu estou com a energia guardando e ressignificando, assim, sabe? Uhum, É isso. legal. mas sabe que eu também me identifiquei muito assim. Eu estava falando na hora e pensando assim, gente, mas antes das flores aqui tem o outono já estava em mim assim, né? E quando você fala agora, eu acho que eu estou mais no outono, assim, limpando o que não faz sentido, sabe? O que é essencial para mim? A florescer. Então, muitas coisas eu já tenho pensado,
em como que eu quero, o que faz sentido, né? Mas eu estou muito também nessa de isso aqui não precisa mais, sabe? De deixar soltar, de deixar até mesmo nas coisas de dentro de casa, né? O que faz sentido? Manter ou passar adiante, ou doar, ou desfazer de alguma forma. Então, eu estou muito assim, acho que eu estou numa passagem do outono para a primavera. Legal, Elô. Quem mais, gente? Irene, Kelly, Manuele, Tereza. Não, a Tereza falou? Tereza, você falou? Falei antes. Ah, você tinha falado antes, né? Irene, qual que é a sua estação? Eu coloquei no início inverno, mas realmente tem muito de outono nisso, na expectativa de mudança, mas é uma necessidade de estar um pouco mais comigo mesma. Uhum. Olha que interessante isso aqui, gente, porque quando a gente vai falar de estados de consciência, e aí a gente vai entrar dentro do tema e correlacionar tudo isso que a gente conversou, né? Então, quando a gente pensa em estados de consciência, sem consciência, quem dita o caminho é a mente. Só que, ao mesmo tempo, sem consciência de como eu estou me sentindo, quem vai ditar o caminho é a mente influenciada, talvez por elementos externos à minha vida. Então, a gente pode pensar, fazer a seguinte reflexão aqui. Dependendo da estação que eu estou vivendo hoje, vou colocar que eu estou bem no outono, porque eu estou percebendo que eu estou querendo sair menos, eu estou querendo ficar mais recolhida, estou menos comunicativa, mais reflexiva, estou estudando e lendo mais, então eu estou com menos energia para fora e mais energia para dentro, né? Menos vontade de fazer os movimentos externos e mais vontade de ficar comigo. Então, todos esses movimentos. Aí a gente começa a refletir, trazendo a consciência ao nosso momento. Eu estou vivendo de acordo com a minha estação? Eu estou respeitando os meus limites dentro da minha estação? É como pensar assim, nossa, o meu movimento interno me pede recolhimento. Só que o mundo lá fora é verão todos os dias. E talvez dentro da minha casa é verão todos os dias. É energia, é produtividade, é fazer, né? É confraternizar, é me envolver, é falar, é comunicar. E talvez a minha energia não tá para isso. E aí vem a grande questão. Nós estamos respeitando, e a gente vai chamar todo esse movimento estacional, cíclico, de ritmo, tá? Nós estamos respeitando o nosso ritmo? Nós estamos respeitando o nosso momento? Ou será que os nossos pensamentos às vezes nos levam por caminhos que, nossa, eu não posso parar agora, eu tenho que ser produtiva. Nossa, eu tenho que manter um sorriso, eu tenho que ser social, por mais que eu tô querendo ficar quietinha na minha casa. Eu não quero ir naquele encontro, mas eu vou, porque senão as pessoas não vão gostar de mim, né? Eu tenho que fazer dessa forma, porque senão alguma coisa vai acontecer. E aí que eu vou trazer o exercício para vocês aqui, para a gente ir sentindo em cima dele também. Então, aqui a gente vai entender primeiro, gente, que sem consciência, quem está conduzindo a minha vida são os meus pensamentos. Quem está me dizendo o que eu devo ou não fazer são os meus pensamentos. Né? E aí, tudo isso aqui foi espelhado dentro dos 3 próximos capítulos da nossa obra Atenção Plena, tá? Então, esse já é o primeiro tópico que a base traz para a gente. Na escola, nos ensinam a pensar criticamente. Mas na escola não nos ensinam a observar o pensamento como uma forma da gente ter um certo equilíbrio sobre ele. Né? Então, a vida fala, né? Isso é ruim? Não, não é, gente. O pensamento, ele trouxe como fruto a arte, a poesia, a ciência, a música, a expressão humana. Mas a consciência, ela observa esses fenômenos. Né? Ela direciona de forma consciente, lúcida a nossa vida, para que a gente possa ter mais equilíbrio diante de pensamentos muitas vezes aflitivos, e quando ele se cola ali nas emoções aflitivas, então, aí o sofrimento é certeiro. Né? Então, eu trazer a minha consciência à luz, através da atenção, me permite que eu possa direcionar a minha vida com mais sabedoria, criatividade, abertura, liberdade. E aí, se a gente pensar dentro da narrativa que eu quero trazer para vocês hoje, pensando em direcionamento da nossa vida. Heloísa, aceitei outro convite seu aqui. Oi?
Aceitei outro convite seu aqui, apareceu outro perfil seu aqui. Fica Será que... melhor no. tá. Então, pensando aqui, dentro de ritmo, dentro de estação, né? O que está impedindo que a gente avance? O que nos impede, às vezes, da gente deixar certas coisas para trás e construir outras ideias com relação ao nosso futuro? O que nos impede, por exemplo, pegar bem a fala da Irene, porque mexeu muito comigo, o que nos impede de recomeçar, de superar adversidades, de avançar diante de obstáculos, né? De fazer os movimentos internos e externos que a gente gostaria na nossa vida? E aí o que a gente vai colocar aqui como um elemento para nós, né, para a gente entender e aplicar e desenvolver é o pensamento. São as narrativas mentais. Vamos pensar assim, me sinto, né, autossabotadora, autocrítica, sinto que as coisas não avançam, que a minha vida não segue, né? Quais narrativas mentais que eu tenho me contado? Para quê? Para que eu possa entender e eu possa soltar, bem na energia do outono. Então, eu coloquei aqui para vocês, e eu quero que vocês já peguem papel e caneta. Eu vou falando, mas vocês já podem ir anotando, vou deixar para o final, não. Conforme eu for falando, se tiver algum pensamento que chama atenção, mapeiem. Se tiver algum que não está na minha lista, mapeiem. Depois eu vou dar mais uns minutinhos para vocês mapearem, tá? Mas o que eu fiz aqui? Eu juntei uma série de padrões mentais, de experiências pessoais minhas, de dores minhas, de coisas que eu já superei, de questões que eu escuto em atendimentos, em grupos e de outras ferramentas. O que a gente tende a pensar que nos rouba a paz, nesse caso, e alimenta a nossa ansiedade? E se eu fizer tudo errado? Eu preciso ter certeza antes de agir. Se eu tiver certeza, eu posso errar, eu posso falhar, aí acaba que eu não faço, né? Não posso falhar. E se eu não conseguir, algo ruim vai acontecer. Eu preciso dar conta de tudo. Eu acho tão pesado ler isso. Preciso dar conta de tudo. E aí eu passo 35 anos da minha vida tendo o mesmo resultado, eu não dou conta de tudo. Mas a minha mente insiste, eu tenho que dar conta de tudo. Sempre tem algo que dá errado, né? Eu sei que vai dar errado. Eu sei que eu não vou conseguir. Eu sei que eu vou falhar, né? Mas no sentido de sofrimento aqui, tá? Sempre dá errado. Alguma coisa nunca sai como esperado. As pessoas vão me julgar se eu falhar. O que eles vão pensar de mim? O que minha família vai pensar de mim? O que aquelas pessoas vão achar a meu respeito? Eu deveria progredir mais na vida. Eu sinto que eu estou estagnado, que eu não avanço, que eu não consigo. Eu tenho que progredir mais. Eu tenho que ser melhor. Eu tenho que conseguir. Minha mente nunca para, eu não consigo descansar. Vão sentindo, tá? Aqui eu quero realmente que vocês sintam. Sintam, anotem. Se tiver alguma que mexe muito com vocês, põe no papel, não precisa anotar tudo. Depois eu mando o PDF para vocês, com todo esse mapeamento. Vê onde pega, vê onde dói. Próximo. Pensamentos que destroem a minha autoconfiança e a minha autoestima. Olha a potência disso, né? Eu não sou bom o suficiente. Se eu não for perfeito, eu não sou digno de amor. Se eu não for perfeito, eu não sou digno daquele cargo. Se eu não for perfeito, eu não sou digno desse presente, desse mérito. Eu sou um peso para os outros. Eu tento de tudo, eu faço tudo, eu não tenho sucesso. A sensação que eu tenho é que eu estou sendo um estorvo na vida dos outros, eu sou um peso, um problema para as outras pessoas. Nada do que eu faço é realmente especial. Eu sinto que a minha vida não tem valor porque eu não faço nada especial. Eu, na verdade, sinto que eu não tenho nada especial para contribuir. Esse eu acho forte. Os outros conseguem, mas eu não. Os outros atingem aquilo que eu tanto quero, só eu que não consigo. Tem alguma coisa de errado comigo. Essa aqui faltou. Essa aqui faltou.
Eu já falei muito isso para mim. Tem alguma coisa de errado comigo. Eu sempre estrago tudo no final. Isso aqui é uma fala muito comum, principalmente quando a gente é muito criticado. Principalmente quando a gente tem relações com pessoas, né? Convívio com familiares ou companheiros ou pessoas que são mais autoritários, mais controladores. É comum você escutar dessas pessoas, eu sempre estrago tudo no final. Eu sou um fracasso. Eu não mereço ser feliz. Eu sou uma pessoa difícil de ser amada. Olha a autocrítica que existe aqui. O peso, a autocondenação. Peguem aí o que vocês acham que pode ser mais desafiador. Se não tiver nenhuma crescente, alguma que vocês sintam, na lista de vocês aí. Vou pro próximo. Tem muita coisa aqui, são 50 pensamentos, tá? Que eu mapeei. Pensamentos que trazem insegurança e medo da rejeição. Esse eu acho bem forte. Vou até pôr aqui pro lado. Se eu mostrar quem eu realmente sou, vão me abandonar. E aí eu fico pensando em quantos momentos da nossa vida, ao longo talvez da nossa vida inteira, a gente não fique escondendo, ocultando, renegando coisas muito belas da nossa personalidade, de quem nós somos, nossos talentos, para não nos sentirmos rejeitados, abandonados, deixados. Penso aqui até na autoespiritualidade, nos meus valores espirituais, naquilo que eu acredito. Se eu deixar isso explícito, se eu mostrar, se eu colocar em evidência, as pessoas podem me abandonar, minha família pode me abandonar, podem me rejeitar, se eu me permitir ser quem eu realmente sou. Olha como isso é doloroso. Eu preciso agradar para ser aceito. Porque se eu não faço as coisas do jeito que as outras pessoas querem, elas se afastam, elas se distanciam, elas me abandonam, elas não me reconhecem, eu não me sinto pertencido. Se eu disser não, as pessoas vão se afastar. Se eu pôr limite, se eu me posicionar, se eu me valorizar, as pessoas vão se afastar. Se eu não for útil, vão me esquecer. Eu tenho que estar o tempo inteiro mostrando resultado, mostrando que eu sou a filha perfeita, o filho perfeito, que eu sou capaz, que eu dou conta, que eu me destaco, porque senão vão me esquecer. Eu sou um fardo para os outros. Eu sou um peso, similar à anterior, que eu acho que foi o primeiro. Eu preciso ser sempre forte. Fico cansada só com essa frase aqui. Complexo da Mulher Maravilha. Mulher Maravilha não sangra, não menstrua, não tem cólica, não sente dor. É um arquétipo que eu nunca me identifiquei. Eu nunca quis ser Mulher Maravilha. Eu nunca quis ser uma grande mulher forte e imbatível. Eu sou frágil, eu sou sensível, eu sinto dor. Eu sou pouco tolerante à dor. Eu sofro muito com a dor física. Ninguém se importa de verdade comigo. Eu não posso contar com ninguém. Isso aqui também eu acho pesado. É o sentimento de ter que levar a vida inteira nas costas, carregar o mundo sozinho. Anotem, acrescentem, os que vocês acrescentarem depois eu quero, hein? Aí eu consigo ampliar esse mapeamento aqui. Próximo, penúltimo. Esse aqui me interessa muito. Pensamentos que geram estagnação e bloqueiam os passos. Aí você pensa, né? O que a minha mente tem contado para mim que me impede de avançar na minha vida? E nem é o avançar, gente, no sentido de conquistas materiais, tá? É o avançar no sentido de estar bem comigo mesma, bem com a minha vida, bem com as minhas relações, tá? Só para a gente tirar esse padrão de pensamento de sempre mais, eu estou fazendo a disciplina de antropologia e ele fala como, historicamente, o mercado hoje ele influencia os mecanismos digitais, as ferramentas digitais, e é uma ferramenta de consumismo, né? Nós somos cidadãos para consumidores. Então, tudo que a gente tem acesso hoje é com o intuito de nos tornar consumidores.
Então, como o tempo inteiro nós somos estimulados a ter mais, conquistar mais, ganhar mais, como se isso fosse trazer felicidade genuína. Então, aqui é realmente nesse sentido. E aí, o que eu sei, eu não sei o que eu quero da vida, né? Eu não sei o que eu faço, tô perdido, não tenho direção, ou eu nunca faço boas escolhas, eu só me dou mal, né? Quando a mulher fala assim, tem dedo podre, fala, nossa, expressão triste. Na verdade, as escolhas que a gente faz refletem muito as nossas dores, né? As nossas necessidades, nossas carências. Já tentei antes e não deu certo. Então não adianta tentar de novo. É aquela pessoa que insistiu algumas vezes, diante da dificuldade, ela esmorece. E aí ela não tenta de novo. Porque ela tem até um complexo de perfeição. Se eu não conseguir, eu não tive sucesso, eu não sou perfeita. E aí ela não entende que o processo de erros e acertos é parte do nosso desenvolvimento humano. Eu não sei por onde começar, então eu nem vou tentar. Nem sei o que eu faço. Sempre tem alguém melhor do que eu. Ah, não vou arriscar esse negócio novo, esse projeto novo. Tem gente que já fez melhor que eu. Por que eu vou fazer? Eu não tenho talento suficiente. Eu não sou bom o suficiente. Eu não sei o bastante para fazer isso, para merecer esse cargo, para viver essa vida. E se eu escolher um caminho, eu posso me arrepender depois. Por quê? Porque eu não sei o que eu quero da vida. Então eu nem escolho. Eu deveria saber exatamente o que eu quero antes de agir. Aquela ideia de como se a gente tivesse o mapa da vida inteira, né? Como se a gente soubesse exatamente aonde a gente vai chegar um dia. E aí a gente pode refletir sobre isso, pode pensar, quando você tinha 15 anos, você imaginava que você ia estar onde você está hoje? Que você é quem você é? Com 15 anos você imaginaria que você teria os filhos, né, as histórias, a casa, o companheiro, a companheira que você tem hoje? Você teria feito essas escolhas, que você teria se transformado em tal nível como você se transformou com a vida? Então, como assim, né? A gente quer saber exatamente o que quer antes de agir ou antes de dar o próximo passo. Meu propósito deveria ser algo grandioso e eu não tenho nada de especial para oferecer. Não ver beleza na simplicidade, nas relações, na generosidade da vida, dos recursos, de tudo que a gente tem. Para entender que grandioso é o amor. Capacidade de amar, de acolher, de perdoar. Isso é grandioso. Último, pensamentos de autocrítica e autocondenação. Esses aqui são muito comuns, tá? Por isso que eles estão aqui. Eu sou um fracasso. Eu escuto demais isso. Eu sempre me saboto, e aqui eu queria ter colocado aspas, eu esqueci. Eu sempre procrastino, né? Que essa é a palavra do momento, procrastinação. Ah, eu só procrastino, não faço o que eu quero, eu não estudo tanto que eu queria, eu não me esforço tanto que eu gostaria. O mal do século agora chama procrastinação. Eu sempre procrastino ou me saboto. Eu sou meu pior inimigo. Se eu fosse mais forte, isso não me afetaria. Eu sou fraco por sentir isso. Também escuto muito isso, que sentir é sinônimo de fraqueza. Principalmente na minha família, gente, que é uma família bem cidade pequena, crenças bem antigas. Eu sou um erro. Nada do que eu faço é suficiente. Eu deveria ser melhor que isso. Agora, deixa eu ver só como é que a gente está de tempo. Temos uns minutinhos aí. Agora eu quero que vocês complementem, tá? Eu ia deixar tudo para o final, mas pelo tempo, quero que vocês complementem. Quais são os pensamentos que limitam a vida de vocês? Vocês conseguem identificar aí o que vem em mente ou que talvez não esteja no papel ainda? Qual a história que você costuma contar para você
em momentos onde você se sente frustrado, estagnado, incapaz de seguir, limitado, tolhido, sentindo alguma culpa. Cris, me conta uma coisa, você anotou muita coisa? Eu notei algumas coisas porque a maioria das frases ali passam na minha cabeça, assim, de vez em quando, sabe? Para Uhum, não dizer umas que passam de vez em sempre, assim. uhum. Então, então pega no fígado isso aí, ó. Visceral, né? É visceral, assim. Mas tem uma que eu gostaria de acrescentar, assim, que eu acho que está contemplado no geral, assim. Eu não posso errar. Você não pode errar. Você, você tem que ser certeira, assim, tem que ser assertiva, né? Uhum, anotei aqui. Se possível, eu não sei se vocês estão com caderno, mas eu queria uma folha solta, tá? Então, se der para vocês dar aquela rasgadinha da folha no caderno, deixar ela soltinha, enquanto vocês vão anotando aí. Uma folha mesmo. Mas, assim, é que uma puxa a outra, assim, uma coisa puxa a outra, assim. Dialogam, né, uma com a outra, né? É, quando você falou de insegurança, medo, de rejeição, né? Eu tenho isso, assim, gritante, assim, né? Então, se eu não. A primeira frase que você falar, você colocou era mais ou menos: se eu mostrar do jeito que eu sou, vão me abandonar. Antes do vão me abandonar, ninguém vai gostar de mim, assim, sabe? Se eu mostrar quem eu sou realmente, nossa, vão, vão me bloquear. Uhum. Palavra do momento também, Vão né? me banir, você banir, É, é. Então vamos bloquear. Atualmente é bloquear, né? cancelada. Cancelar. Vou me cancelar. Todo mundo terminou? Finalizaram? Todo mundo tá com papel solto? Não, vou tirar. Tá. O que que eu vou convidar vocês? Talvez vai ter um problema de microfonia aqui, mas não tem problema não. Eu vou fazer o seguinte, porque eu sou muito boazinha. Eu vou começar uma dinâmica com vocês que vai ser o seguinte: a gente não vai meditar, a gente vai trabalhar em alta consciência aqui. Vocês vão pegar essa lista de vocês e vocês vão primeiro, vou orientar, depois a gente faz juntas, tá? Primeiro vocês vão ler mentalmente o que vocês escreveram. Aí vocês vão correr o olhinho. Na segunda vez, vocês vão falar baixinho, tudo ao mesmo tempo. Então, vocês vai tudo abrir o microfone aí para mim. Vamos todas juntas. Vamos ler bem baixinho. Aí a gente vai deixar o tom médio de voz, lendo todas juntas. Aí depois a gente vai aumentar o nosso tom de voz e vamos ler todas juntas. E aí, Isso. oi, Em Elô? relação aos pensamentos, Isso, aos pensamentos. cada resposta, assim, o primeiro pensamento, todo mundo fala a primeira Não vai frase ser que uma mais. bagunça mesmo, vai ser nada Hã? ordenado, vai ser bagunçado mesmo. Ah, Tem entendi. Pode ir ordem, não. falando de qualquer jeito que eu quiser Isso. aqui. Tá. Isso. Então, talvez a pessoa notou só dois, por exemplo. Ah, falou, beleza, a gente terminou. Tudo bem barulhento. Vou começar então. Ler mentalmente, depois ler baixinho, mediano, um pouquinho mais alto. E aí eu vou ajudar vocês. Eu vou deixar uma música de fundo. Olha que loucura. E eu não vou gravar essa parte, tá? Que até tem os direitos autorais do YouTube. Vou botar a música de fundo e a gente vai começar a nossa loucura outonal aqui, tá? Então, deixa eu colocar a nossa música. E- Que música forte, hein? Que letra. Maravilhosa, né, Cris? E aí eu quero. Aline, Pode falar, Cris.
Oi, o mais doido disso tudo, assim, é que todos esses pensamentos que passam na cabeça da gente, eles passam e às vezes a gente repete em voz alta para a gente mesmo, assim, né? É, a gente sabe que não é verdade, mas a gente sente como se fosse verdade, muitas vezes, né? Isso é bem complicado, assim. Mas a música, gente, é uma música maravilhosa. Deu um up na energia, né? Trouxe a gente de É, volta. e realmente, eu rasguei na boa. Fiz chuvinha de papel aqui, ó. E aí, gente, vou deixar aí como uma reflexão para a gente ir encerrando, que é se eu assumir esse lugar onde a minha consciência acompanha meus pensamentos, monitora, observa aquilo que eu penso, e eu começar a ter mais espaço dentro de mim para agir a partir daquilo, né, que faz sentido dentro do meu campo de consciência, como seria a minha vida? Né? Tentem sentir como é a vida de vocês, como será a vida de vocês, se vocês realmente não se entregarem mais a esses pensamentos e não deixar que eles sejam os mestres da sua vida. É como pensar assim, eu sempre falho, então nem vou tentar, e você falar, não, eu vou tentar sim. Né? Ah, mas as pessoas não vão me amar se eu me mostrar exatamente como eu sou. Não, mas eu vou me mostrar ainda assim. Eu vou tentar, eu vou dar o passo. Como seria a nossa vida? Olha a potência disso. E é aí que a gente vai trazer. Sabe quando a gente vai trabalhar crenças? Tem algumas linhas terapêuticas que trabalham crenças. Aí você tem lá as afirmações, né? Eu sou uma pessoa segura de mim, eu me expresso com facilidade. O que que a gente está fazendo? A gente está substituindo. Eu estou pegando uma frase de afirmação que eu sempre conto para mim mesma: eu sou um fracasso. As coisas que eu faço só dá errado. E aí eu começo um mantra em cima do eu sou um sucesso. O que que eu estou fazendo? Criando um caminho neural. Então, depois, num outro momento, eu quero trazer para vocês uma lista de afirmações. Para quê? Para a gente exercitar. Porque isso pode ser substituído. Isso é legal. O pensamento ele se fortalece conforme a gente põe atenção nele. Mas se a gente muda o pensamento e fortalece um outro tipo de pensamento, ele passa a ser o pensamento que vai direcionar aquilo que a gente quer. Né? E aí a gente vai fortalecendo isso. Então a gente tem controle, né? No sentido de que a gente pode mudar a direção. Não controle totalmente, mas que a gente pode mudar a direção. Tá bom? Para a gente concluir, eu queria uma fala de cada uma palavra que resumisse para vocês o encontro de hoje. Se quiser falar, se quiser escrever, uma palavrinha para a gente fechar e amarrar o nosso encontro. Mas eu Reflexão. gostei do riso. O que você falou, Cris? Reflexão. Reflexão. Mas Eu diria diferente. não Oi? entendi, mas fala um pouquinho mais alto. Eu digo diferente. Hoje foi Diferente. bem diferente. Aham. Adulto gosta de aprender de jeitos diferentes, mas Consciência. consciência. Eu gostei bastante da prática de hoje. Deu tempo, Emanuele, de pegar? Deu, cheguei agora em casa, mas fiz mentalmente. Ah, que bom, fico feliz. Uma palavra, Emanuele, para hoje. Ah, evolução. Deixa eu mostrar você desse, meu amor. Tem mais. Eu fechei o microfone de vocês antes, tá, gente? Então, a Tereza, a Heloísa e a Kelly estão de microfone fechado. Uhum. Olha a outra. Oi, bebê! Gracinha! A minha Lindinha! Que linda. Eu achei difícil uma palavra só, sabe? Porque como eu não rasguei a folha, eu estou anotando coisas assim que foram importantes na Olha minha ela se percepção. denunciando, ela não rasgou a folha. Não rasguei, não, mas não foi por apego, porque eu achei ela importante para eu retomar e fortalecer nos pontos que eu coloquei, sabe? Uhum. Eu falei assim, ó, no final que eu pus assim, como no outono que as folhas caem, deixarei ir meus medos, porque eu posso ser eu mesma, usar os ricos recursos que já tenho para refletir com outros
sobre nós mesmos diante da vida. Que onde eu mais me peguei, sabe, gente, usando mais um tempinho aí, foi assim, no processo de construir uma coisa. Eu tenho ideias, eu sei que faz sentido, eu sei que elas têm valor, mas eu tenho uma dificuldade de construir o como fazer, principalmente quando entra a tecnologia. Então, o que mais me pegou foi essa questão. E aí, por isso que eu falei de usar meus recursos, tipo a natureza, porque é assim de coisa para a gente trabalhar. Então, é isso. Essa Legal, né? permissão, talvez seja a permissão de fazer apenas como eu sei fazer. Uhum. Gostei. Vou Permissão. pôr aqui permissão. Tereza, Kelly, vocês querem falar também? Uma palavrinha ou escrever? Já vou deixar a minha aqui para vocês, que para mim o outono vem me trazer também muito auto-perdão, porque para me conseguir soltar muita coisa na minha vida, eu tenho que trazer esse auto-perdão para mim, assim, é permitido entregar e aceitar que as coisas foram e são como são, né? Transitoriedade. Kelly, você quer falar? Esse Eu microfone tá vou, aberto. eu vou definir esse momento de entrega, né, esse momento de acolhimento do meu eu, como uma palavra motivação. Porque com tantas palavras pejorativas que passam na nossa vida, nosso pensamento o tempo todo, eu penso que a gente precisa da motivação. O que eu vou fazer com isso? Uhum. Como florescer? Né? Precisa da ação, né? Não adianta só a gente acessar e não colocar em ação. E aí, qual que é a ação que a gente põe aqui na quinta? Estar consciente dos nossos pensamentos, daquilo que a gente tem contado para nós mesmos, para que a gente possa interromper narrativas que não nos fazem bem, que nos desmotivam, nos limitam, nos sabotam, para que a gente possa estar consciente quando isso acontece, a gente vai lá e ó, interrompe o pensamento, muda o foco. Eu direciono ele para um outro campo que a gente sabe que vai trazer mais benefício para nós. Ok? Gostaram? Adorei. Que Eu bom. tinha que Adorei. estar aqui hoje mesmo, viu? E eu acho que quem tinha que estar, tá aqui Que hoje, bom, viu? Lu. Muita gente faltou, eu falei, quem tinha que estar, tá aqui hoje. Gente, E eu gratidão por hoje.